Nessa aula eu vou falar com vocês sobre velocidade média. Bom, primeiramente, uma coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Sônia, por que a velocidade é uma grandeza vetorial? Bom, porque para ela ficar bem definida, eu tenho que saber o valor dela, que é o módulo, e tenho que saber para onde aponta, que é o sentido. Aponta. Tá bom? São as duas características que a gente tem que saber dessa grandeza. Bom, é uma grandeza vetorial. Agora, no nosso estudo inicial, a gente vai tratar da velocidade como se ela fosse uma grandeza escalar. Ou seja, eu só vou me preocupar com o valor dela. Por enquanto, não vai ser objeto de estudo saber para onde ela aponta. Então, saber para onde aponta, por enquanto, vai ficar em segundo plano. Então, eu vou tratar da velocidade, da grandeza velocidade, como se ela fosse uma grandeza escalar. Ela não é escalar, mas eu vou tratar dela como se ela fosse escalar. Porque eu só vou me preocupar com o valor, com a intensidade da velocidade. Tá bom? Então, dito isso, podemos iniciar os nossos estudos. Pessoal, falar da velocidade média ou velocidade escalar média, né, como alguns livros costumam colocar, é basicamente eu tentar deduzir com que velocidade, em média, um objeto se movimentou. Pensa comigo. Vou pegar a seguinte situação. Um objeto, ele sai de um ponto A para um ponto B. Vou marcar aqui, ó. Um objeto estava no ponto A às 8 da manhã. Esse ponto A está na posição de, sei lá, vou colocar aqui na posição de 30 quilômetros, ou quilômetro 30 de uma rodovia, por exemplo. Tá no quilômetro 30. Quilômetro 30. E aí, esse objeto se deslocou até o ponto B, chegou nesse ponto B às 11 da manhã. Esse ponto B está na posição equivalente ao quilômetro 210. Pronto. Quilômetro 210. Ele saiu às 8 horas do quilômetro 30 e chegou às 11 no quilômetro 210. Com essas informações, eu posso tentar deduzir uma velocidade para ele. Velocidade é a rapidez com que o objeto se desloca. Ora bolas, a velocidade, como acabei de dizer, está relacionada à rapidez com que um objeto se desloca. Como que eu sei se um objeto está indo rápido ou devagar? Para eu saber se esse objeto está indo rápido ou devagar, eu tenho que ter dois parâmetros, duas informações. Eu tenho que saber qual foi a distância que esse objeto percorreu. Se eu disser para vocês assim, olha, um objeto percorreu uma distância de 50 quilômetros. Só com essa informação, você não vai saber me dizer se ele foi rápido ou se ele foi devagar. Eu preciso saber em quanto tempo ele percorreu esses 50 quilômetros. Se ele percorreu 50 quilômetros em 1 minuto, ele foi muito rápido. Mas se ele percorreu 50 quilômetros em 5 horas, ele foi bem devagar, né? Então, repare que a rapidez ou velocidade, para eu defini-la bem, eu preciso desses dois parâmetros. Que parâmetros são esses? Distância ou deslocamento e o tempo. Em quanto tempo ele fez esse deslocamento. Ou seja, quanto ele se deslocou, ΔS, e em quanto tempo esse deslocamento aconteceu.
ΔT. E aí eu vou relacionar esses dois. Ou seja, eu vou dizer então que a minha velocidade ou velocidade escalar média, vou colocar Vm para representar a velocidade média, ela basicamente é a relação, a razão que há entre o deslocamento e o tempo. Repare que nessa situação que eu coloquei aqui, do objeto no ponto A para o ponto B, o ΔS dele é o deslocamento. Repare que o deslocamento foi de 30 até 210. Então todos vocês vão concordar comigo que o deslocamento foi de 180 km. Ele se deslocou 180 km, de 30 até 210. E o tempo de viagem, como ele partiu às 8 e chegou às 11, o tempo de viagem foi de 3 horas. Se ele percorreu 180 km em 3 horas, isso significa que, em média, ele percorreu 60 km a cada hora. A cada hora que se passou, ele percorreu 60 km. Isso dá uma velocidade de 60 km por hora. A gente escreve assim. Essa foi a velocidade média dele. Isso não significa que ele ficou o tempo inteiro se movimentando a 60 km por hora. Mas, em média, é como se isso tivesse acontecido. Então, eu consigo ter um referencial de velocidade para ele. Em média, 60 km por hora. Tá? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que a velocidade, ela leva em consideração esses dois parâmetros aqui. O deslocamento e o tempo decorrido. É daí que surge a fórmula, né, da velocidade. ΔS dividido por ΔT. Tá? Agora eu preciso falar com vocês das unidades de medida da velocidade. Eu já sei como medir a velocidade média, mas eu preciso saber agora sobre as unidades de medida. Vamos ver aqui, olha. Unidades de medida. Ótimo, vamos lá. Bom, como a gente já viu em aulas anteriores aí, deixa eu pintar isso aqui para ficar bonitinho. Como a gente já viu aí em aulas anteriores, a gente já sabe que o deslocamento... Deixa eu fazer aqui um D minúsculo, o meu D maiúsculo não está ficando legal não. O meu deslocamento, ele é medido em várias unidades usuais, né? A gente mede em quilômetros, a gente mede em centímetros, a gente mede em milímetros e tudo mais. A gente já sabe que o tempo, ele é medido muitas vezes aí dias, horas e tudo mais. Eu vou colocar aqui só horas, que é o mais usado. Beleza. A velocidade, portanto, ela é uma grandeza, como a gente acabou de ver, que ela vem da divisão do deslocamento pelo tempo. Bom, se ela vem do deslocamento pelo tempo, então a unidade de medida da velocidade vai ser uma unidade de deslocamento dividido por uma de tempo. Então eu posso medir a velocidade em quilômetros por hora. O tempo pode ser medido em segundos também. Então eu posso encontrar quilômetros por segundo. Eu posso encontrar centímetros por segundo, centímetros por hora e por aí vai. São várias unidades aí que a gente pode usar para medir a velocidade. Só que lembra que eu falei que existe padrão internacional? Aqui são as usuais. Acho que a gente pode usar aí nas questões. Só que existe o padrão internacional. No padrão internacional, vocês lembram que o deslocamento é medido em metros e o tempo em segundos. Então, a velocidade no padrão internacional vai ser medida em metros por segundo. Então, quando a questão estiver trabalhando com o padrão internacional,
a velocidade será medida aí em metros por segundo, tá? O que costuma acontecer muito nas questões aí de vestibular? Dessas possibilidades de unidades de medida para velocidade, duas que são muito usadas são o metro por segundo, que é o padrão internacional, e o quilômetro por hora, também aparece bastante. Acontece muitas vezes nas questões da gente ter que converter um no outro, ou seja, transformar quilômetros por hora em metros por segundo, transformar quilômetros por hora em metros por segundo, ou o contrário, transformar metros por segundo em quilômetros por hora. O contrário também acontece. E aí tem uma técnica que a gente usa para isso. Quando eu quero, na questão, quando eu preciso transformar quilômetro por hora em metro por segundo, eu vou fazer basicamente uma divisão por 3,6. E quando eu quiser transformar metro por segundo em quilômetros por hora, eu vou fazer uma multiplicação por 3,6, tá? Vou colocar isso aqui organizadinho aqui embaixo. Vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui anotado direitinho. Isso aqui também. Pronto. Exclui, filhote. Pronto. Beleza, então vou colocar aqui bonitinho. Ó, de metro por segundo para quilômetros por hora. Vamos ver como fica. De metro por segundo para eu passar para quilômetros por hora. Eita, fiz besteira. Calma. Agora sim. De metro por segundo para eu passar para quilômetros por hora, o que vai acontecer aqui, ó, eu vou fazer uma multiplicação por 3,6. E quando eu quero fazer o contrário, quando eu quero ir de quilômetro por hora para metro por segundo, ficou horrível isso. Quilômetro por hora para metro por segundo, nossa, gente, por que tá ficando assim torto? Porque tá fazendo torto, Sony. Ah, beleza, ficou menos pior. Então, quando eu quero ir de um para o outro aqui, ó, do quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Repare que esse 3,6 só vai aparecer quando eu estiver mudando a unidade da velocidade de metro por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, tá bom? É importante eu frisar isso porque nas questões as pessoas costumam se confundir. Dito isso, dito o conceito aí de velocidade média, vamos pegar um exemplo aqui na próxima parte da aula.